Olá, muito bom dia. Que Deus abençoe a todos, que Ele abençoe a sua casa e abençoe também a toda a sua família. É um prazer imenso podermos retornar mais uma vez com todos vocês pela Record TV para Portugal e também para toda a Europa com mais um programa Não Desista. E quero dizer também que estamos na página da Igreja Universal pelo Facebook, igrejauniversal.pt. Eu sei que há pessoas também que acompanham as nossas programações também pela nossa página aí no Facebook. Bem, a todos vocês, eu tenho algo a dizer que é o seguinte: a vida é repleta de desafios, de problemas e todos os dias você se depara com lutas, todos os dias você tem um desafio diante de si. É o problema financeiro, são as dívidas que você tem que pagar, problemas relacionados à família, o problema conjugal, é o problema dos vícios, problema com o marido alcoólico, o filho que usa drogas, é o problema de saúde, não é? É o familiar que está doente, ou você mesmo que está doente, é o problema de depressão, é o problema familiar, enfim, são muitos os problemas que têm afligido as pessoas. E às vezes, diante de tantas necessidades que você traz, necessidades de um casamento feliz, de uma família unida, diante de tantos problemas que atormentam a sua alma, você se sente perdido. Já procurou ajuda em diversos locais, já foi a muitos sítios à procura de uma solução, mas a sua vida tem estado cada vez pior. E sem que você deseje isso, porque não é o que você quer, mas às vezes vem pensamentos ruins à sua cabeça, pensamentos de morrer, de sumir, de desaparecer, porque você pensa que não tem jeito, que não tem solução, você já está cansado de lutar e não vê resultados. Bem, estamos aqui exatamente para dizer a você que isso pode mudar. É isso mesmo, a sua vida pode mudar. Você pode sair desse fundo de poço. Você pode sair dessa situação na qual você se encontra. Você que não tem paz, não tem alegria, você que vive atormentado por tantos problemas. Você pode ficar livre de tudo isso. E eu vou provar para você no programa de hoje que tem jeito para a sua vida. Você vai conhecer várias histórias. Aqui conosco, nos nossos estúdios, nós temos a senhora Alice. Ela viveu a violência no lar. E essa violência fez com que ela se tornasse uma pessoa depressiva. Havia vícios, droga, álcool e também pensamentos de morte. Ela vai relatar sua história daqui a pouco. Nós conversaremos também por Skype com a Nathalie, lá de Quarteira, no Algarve. Ela sofria com desmaios, perturbações noturnas, ela tinha também problemas espirituais. O psicólogo chegou a dar medicações, o psiquiatra, no caso, medicações, para que ela se livrasse, ou pelo menos para que ela pudesse conviver com aquele quadro depressivo e tivesse forças para, pelo menos, se levantar da cama. Daqui a pouco ela vai contar a sua história. E você vai conhecer também o testemunho da senhora Manuela. Essa senhora foi afrontada por um cancro de mama, o grau 4. E você sabe, o grau 4 já é o estado terminal. O médico garantiu que ela não passaria de 3 meses. 3 meses de vida. Isso mesmo. Os médicos deram para a senhora Manuela 3 meses de vida. Daqui a pouco você vai acompanhar essa história, tá bom? Aliás, essas histórias que eu mencionei. Caso você queira conversar, desabafar, contar os seus problemas, caso você precise de ajuda, nós temos a nossa central de atendimento. Os pastores estão atendendo, o telefone é o 21 836 8008. Temos o pastor Jonas e demais pastores que estão à sua inteira disposição. Quer falar conosco? Quer contar os seus problemas? Quer ajuda? Então, estamos à sua inteira disposição. Tem também o nosso número de WhatsApp, é o 91 861 7038. Você pode enviar essa mensagem pelo WhatsApp, a mensagem, o problema que você está a enfrentar. O pastor Pedro vai entrar em contato com você, vai responder. E aqui no programa nós vamos também responder algumas dessas mensagens, tá bom?
Agora, queria que você acompanhasse essa matéria que fala de antidepressivos que matam. Vamos ver. Chama-se sertralina e é um antidepressivo vendido em Portugal. Descobertas recentes mostram que este fármaco está diretamente associado a paragens cardíacas e a casos de morte súbita. Já foram registados pelo menos 14 mortes devido à toma deste antidepressivo. Liam Batten é um dos casos mais recentes divulgados pelo jornal britânico The Sun. O jovem de 24 anos sofria de ansiedade e agorafobia desde os 15 anos de idade. Era um dos pacientes que tomava esta medicação para acalmar os sintomas. O jovem acordou a meio da noite com queixas nas costas, tomou Brufen, chegou a vomitar, mas depois adormeceu. A sua mãe relatou que o jovem deixou de respirar e, apesar dos esforços das equipas médicas, acabou por falecer de morte súbita. Na autópsia foram revelados níveis elevados de sertralina que terão sido fatais para o jovem. Sadie Stock é outro caso revelado pelo jornal. Tinha 28 anos e tomava o fármaco para tratar uma depressão pós-parto. A mulher sofreu uma paragem cardíaca quando se encontrava na rua. A autópsia revelou que os problemas cardíacos que levaram à morte da jovem mãe tinham sido causados pela toma da sertralina. De acordo com dados da Agência Reguladora dos Medicamentos do Reino Unido, desde 1990, 164 pessoas já morreram devido à toma deste antidepressivo, 14 delas pela forma de ataque cardíaco. A sertralina pertence ao grupo de fármacos denominados como inibidores seletivos de recaptação de serotonina e é frequentemente utilizado para controlar estados de ansiedade e depressivos. Com estas duas mortes recentes, vários profissionais de saúde e ativistas já estão a questionar a utilização deste medicamento, mas até ao momento não existem provas suficientes que mostrem que o fármaco esteja diretamente relacionado com estas mortes. De qualquer das formas, pessoas com problemas cardíacos têm sido agora aconselhadas a não tomar o medicamento e a divulgar ao seu médico se sofrem de alguma condição coronária ou se existe historial na família de problemas cardíacos. A depressão tem levado à morte de milhares de pessoas em todo o mundo e atinge cada vez mais homens e mulheres em idades jovens. É urgente pedir ajuda, mas uma ajuda saudável, sem medicamentos, sem internamentos e com acompanhamento psicológico e emocional. É que, pelos vistos, até os medicamentos antidepressivos receitados por médicos e psicólogos, na maioria dos casos registados, têm contraindicações tão elevadas para o corpo humano que têm sido responsáveis pela perda da vida de várias pessoas que tomam estes antidepressivos vendidos livremente no mercado português. Bem, é por isso que toda medicação traz informações obrigatórias, não é? A verdade é que quando você compra um remédio e você começa a ler a composição dele e você vê os efeitos colaterais, você se desanima. Você pensa, eu não vou tomar essa medicação, porque olha só o que está falando aqui, olha só o que está dizendo aqui. Se eu tomar isso aqui, eu vou morrer. Então, a pessoa fica até com receio, realmente fica com medo de tomar a medicação, porque existem os efeitos colaterais. Então, tanto que há medicações que a pessoa ingere, que a pessoa usa, e depois ela vai ter que tomar outra medicação para resolver os efeitos colaterais daquele outra medicação anterior. E assim ela vive escrava. É uma escravidão. Você que vive tomando medicações, você sabe que é uma escravidão. É um casamento com a farmácia. Você se casa com a farmácia, porque a sua vida sempre está ali, não é? Sempre gastando o seu dinheiro. E o problema maior, que é um problema, mas não maior, não é nem o facto da pessoa gastar o seu dinheiro, mas ela gastar, ela não vê solução, porque a saúde não tem preço. Se você vai ficar bem, se você usa uma medicação e vai ficar livre, então o dinheiro é bem investido. O problema é quando você vive escravizado por uma doença, faz tratamentos e mais tratamentos e não obtém a cura. Por mais que a medicina esteja avançada, por mais que os médicos lutem, por mais que eles se empenhem,
para ajudar os pacientes, mas ainda assim nós sabemos que há tratamentos que ainda são um grande desafio para a medicina. Bem, quando você chega a uma situação dessa, só tem um jeito. Você tem que usar a sua fé. Você tem que unir o tratamento que você tem feito com o seu médico ao tratamento espiritual, que é o tratamento da fé. O que for da parte do médico, muito bem, o médico vai fazer. Mas aquilo que a medicina não puder fazer, aí entra a parte de Deus, que é a parte espiritual. Entra a sua parte da fé, de você recorrer a Deus. Eu vou colocar o depoimento dessa senhora, depois eu vou conversar com a dona Maria Alice, que está aqui conosco no programa, daqui a pouco. E ela vai falar sobre a depressão que ela sofreu. E também a senhora que vai falar conosco por Skype, que também sofreu com depressão. Mas agora, eu queria que você acompanhasse o depoimento da senhora Manuela. Os médicos deram 3 meses de vida para ela. Isso chamou muita atenção. Ela tinha um cancro de mama, 3 meses de vida, pouco tempo. Nós vamos saber qual foi a reação dela ao receber essa notícia, o que se passou na cabeça dela. Veja essa história. O meu nome é Manuela Fernandes, tenho 55 anos, conheço a Igreja Universal há 25. Nessa altura, quando cheguei, eu vinha com problemas de saúde, com um casamento destruído e com a vida financeira de rastros. Com o ouvir das reuniões e pôr em prática todos os ensinamentos, eu consegui ir eliminando esses problemas, um de cada vez fomos eliminando. A primeira coisa que foi restaurada foi a minha saúde, logo de imediato foi o casamento. Seguidamente, a vida financeira e a paz familiar e a estabilidade familiar, portanto, foi um acontecimento, foi um facto. A minha aproximação a Deus foi sendo maior, gradualmente foi evoluindo. E a minha vida com Deus levou-me ao batismo com o Espírito Santo. E a partir daí, sim, se as coisas já estavam bem, a partir daí foi o arranque para uma nova vida. Houve um antes e um depois do batismo com o Espírito Santo. Contudo, houve um percalço na minha vida. Mesmo batizada com o Espírito Santo, mesmo com uma vida sólida, estável, um casamento lindo que eu consegui depois de ter usado a fé, com uma família recheada de afeto, de carinho, com uma vida financeira restaurada. Então veio uma bomba na minha vida. É uma notícia que veio abalar toda a família. Eu tinha feito exames há 3 meses, portanto, em junho eu tinha feito exames e em setembro, quando eu estava a fazer a minha higiene, tomando meu banho, eu dei conta de um nódulo no meu peito. Eu demorei algum tempo a ir no médico justamente porque eu me negava a que aquilo fosse alguma coisa de tão grave. Mas ainda assim, por insistência do meu esposo, eu fui no médico e para tirar dúvidas, o médico voltou a requerer novos exames e eu fiz uma mamografia onde apareceu o resultado de um câncer, o câncer da mama, em estado muito avançado, agressivo, de grau 4, posteriormente veio-se a saber, não é? Depois de feita os exames, a peça retirada, e todo o quadro clínico era muito grave. Era quase em um estado terminal. O médico não garantiu que eu vivesse para além dos 3 meses. Eu recebi aquela notícia não com agrado, naturalmente, mas dentro de mim eu não aceitava aquilo. Eu não aceitei. Eu lembro como se fosse hoje. Eu não aceitei aquela notícia. A afronta que veio contra mim não me podia derrubar. Eu não aceitava aquela afronta. Eu sabia que o Deus a quem eu seguia e servia ia fazer alguma coisa por mim. Não era aquela doença que me ia dominar. Fiz a cirurgia, fiz a quimioterapia, muito agressiva, passava muito mal, vomitar de manhã à noite, durante semanas, porque os tratamentos são de 2 em 2 ou de 3 em 3 semanas. E é extremamente debilitante para quem passa por isso. E eu
E eu fiquei nesse estado. Fiz então a quimioterapia, fiz radioterapia, fiz braquioterapia e a hormonoterapia. Portanto, fiz todo o protocolo, sempre na expectativa de que eu ia sair daquela. E os médicos sempre muito reticentes. Inclusive, eles falavam assim, eu estou muito convencida que vai passar isto incólume, que não vai acontecer nada. Não se convença, as expectativas não são boas. O maior problema foi a família ver-me sem cabelo. Os filhos, especialmente, que eram ainda pequenos. Cada tratamento que eu fazia, eu passava muito mal, mas assim, nada deste sacrifício é em vão. Essa afronta vai ter que cair por terra. Eu vou sair desta. Enquanto que eu tinha a certeza que ia sair livre desta situação, a família se virava contra mim. Então, e agora? Onde está a tua fé? Que Deus é esse que te deixa passar por isto? Que Deus é esse que te deixa passar por isto? A única pessoa com quem eu me podia aliar e que me podia valer, que me podia dar o socorro, era esse Deus que eu tinha vindo a seguir e a servir até então. Eu o sacrifiquei. Eu fui para o altar, fiz um voto com Deus, naturalmente um voto de entrega de vida, de o seguir, de o servir, mas não só. A expressão da fé tem que ser materializada. Eu fiz um voto financeiro, um voto no altar com Deus, justamente para lhe provar que Ele era muito mais importante, é muito maior, que eu queria mais nele do que realmente no valor que eu possuía. A dada altura, o médico falou comigo que não entendia muito bem as minhas análises, porque sempre que nós fazemos uma sessão de quimioterapia temos que fazer análises, e ele falava que não entendia muito bem as minhas análises, que as minhas análises tinham valores sempre muito elevados para quem fazia quimioterapia, para quem estava a passar por um processo desses. Rapidamente eu passei de 1 mês para meio ano, de meio ano passei para de 2 em 2 anos e rapidamente ele me deu alta. Eu recebi a cura e fui curada, foi confirmada pela medicina que eu estava curada, e no dia em que o médico me deu alta, deu-me um grande abraço, porque disse assim, você é uma mulher de guerra, é uma mulher de coragem. Eu acho que o melhor que alguém pode ter realmente numa situação controversa da vida é o socorro divino. O nosso socorro vem de Deus. O altar representa a minha vida. Foi no altar que eu depositei a minha vida e foi do altar que eu recebi uma nova vida. Essa senhora esteve desenganada, como ela própria disse. Veja só, essas imagens aqui mostram o período do tratamento. Quando ela fez esse tratamento, quimioterapia, você vê que o cabelo caiu todo. Quer dizer, foi um momento de muito sofrimento para ela. E o socorro que ela alcançou foi no altar. Não tinha mais jeito para a medicina, então a única maneira dela se livrar daquele cancro era ir para o altar e recorrer à fé. E assim ela fez. E Deus a curou, como você viu aí no depoimento dela. O médico deu os parabéns para ela. Os próprios médicos viram que aconteceu ali algo sobrenatural, porque eles fizeram tudo que podiam para ajudá-la, mas chegaram a ponto de desenganá-la. Já não tinha mais o que ser feito. Mas quando se esgotam todos os recursos humanos, todos os recursos da medicina, aí entra o poder de Deus, porque Ele é Deus e está acima de tudo. Nada é impossível para Ele. Por isso que nós falamos no princípio do programa que você pode ficar livre do sofrimento, que você pode sair dessa condição na qual você se encontra. Você já ouviu muitas palavras negativas, muitas palavras para te jogar no chão, para você desistir. Mas a palavra de Deus diz que tudo é possível que crê. O próprio Jesus falou isso. Tudo é possível que crê. Então, é possível você ficar livre desse sofrimento, dessa depressão que atormenta a sua vida. É possível. Quando nós falávamos das medicações, eu estava a ver aqui alguns informativos, porque cada caixa de comprimido que a pessoa, cada medicação, ela vai ter um folheto informativo, aqui sem mostrar.
obviamente, o nome da medicação, mas tem o folheto informativo dentro de cada caixa de medicação. Quando você começa a ler aqui o que diz esse folheto, às vezes uma simples medicação. Eu estava a ver aqui, por exemplo, uma medicação aqui para pessoas que sofrem de alergia. Mas mesmo uma medicação como essa para alergia, eu estava vendo a composição e os efeitos colaterais, os cuidados que a pessoa tem que ter. Então aqui tem os conselhos, que quem sofre com determinados problemas, como problemas renais, que para não fazer uso da medicação, mas antes procurar o seu médico ou o farmacêutico e contar o problema. Então, em todos os folhetos informativos, antes da pessoa tomar a medicação, vem o conselho embaixo. Antes de tomar, se você sofre tem esses problemas, procure o seu médico, fale com ele, fale com o farmacêutico, para que a pessoa não venha se prejudicar. Quer dizer, ela vai tomar uma medicação, que é um problema grave, as pessoas que se automedicam, né? É perigoso isso, se automedicam. Então, quando você lê isso aqui, você fica apavorado. Você pensa, não, mas eu não vou então tomar medicação. Quer dizer, a pessoa fica apavorada, de fato. Por isso que é importante que você tenha a fé para ser livre do sofrimento. Porque mesmo para tomar uma medicação, obviamente você tem que ter a fé. Não a fé na medicação, mas a fé até em Deus, porque somente Ele realmente pode livrar. Tem problemas que a medicação vai ajudar, tem problemas que o tratamento vai resolver, mas chega uma hora que a medicação não vai funcionar mais. É o caso, por exemplo, daquelas pessoas que sofrem com dores terríveis e elas tomam as medicações à base de morfina para aliviar a dor. O caso do cancro, por exemplo. Então a dor é tão intensa, que a pessoa tem que tomar medicações à base de morfina. Ela tem que tomar morfina para que a dor, ela sinta o alívio da dor. E há casos que nem a pessoa tomando morfina, medicações à base de morfina, nem assim elas têm o alívio da dor. É terrível, né? Então, o que fazer diante disso? Recorrer à fé. O que fazer quando os medicamentos não resolvem? Recorrer à fé. O que fazer quando você tentou de todas as maneiras vencer, pagar suas dívidas, manter a sua empresa aberta e não conseguiu? Recorrer à fé. O que fazer quando os problemas se levantam e você olha para todos os lados e não vê saída? Só tem um jeito, usar a fé. Por isso que nós temos estado aqui todos os dias nos nossos programas mostrando para vocês a solução. Tem jeito para a sua vida. Você pode sair dessa situação. Eu já vou falar dentro de instantes sobre esse domingo especial que nós teremos em todas as igrejas universal do Reino de Deus, que será o domingo para o fim de todas as afrontas. Mas agora o pastor Pedro vai responder uma mensagem de uma amiga. Ela nos enviou uma mensagem pelo WhatsApp e ela precisa de ajuda, ela precisa de um conselho. Não é isso, pastor Pedro? Bom dia. Bom dia, bispo. Bom dia a todos. Ela diz assim: sofro de depressão há 20 anos, desde a morte do meu pai. Minha vida é um turbilhão de problemas. Minha mãe a lutar pela vida, vítima de um AVC, e não estou a conseguir lidar com esta situação. Estou medicada por psiquiatria, também sofro de fibromialgia, estou no fundo do poço e não consigo nadar. Acabaram as forças. Cada dia é uma dor que não consigo controlar. Já não consigo pensar. Estou sempre só. Não quero ver luz nem barulho. Só me apetece desaparecer. Já tentei 2 vezes e não foi consciente. Estava dopada com tanta medicação. Mas desta vez o sofrimento está a tirar minha vontade de viver. Acredito em Deus, só não sei como chegar a Ele. Aí, tá vendo? Olha só o que ela fala. Eu acredito em Deus, mas eu não sei como chegar a Ele. Pois é, essa amiga aí, não tem o nome dela, só tem amiga, né? Ela não se identificou. Amiga, veja bem, olha só. Você diz assim, eu acredito em Deus. Quer dizer, você sabe que Deus existe, mas você não sabe como chegar a Ele. É muito simples. Ele está aí agora, perto de você. Sabia disso? Ele está aí agora. Só o facto de você estar assistindo a programação
já mostra que Deus quer te ajudar. Sozinha, obviamente, você vai ter dificuldades para usar a fé. Você precisa de ajuda. Então, quando nós fazemos aqui convites para que as pessoas entrem em uma universal, é porque ali elas vão aprender a usar a sua fé. Você não sabe como usar a fé. Você tem fé em Deus, como o caso dessa amiga. Ela acredita em Deus, mas ela não sabe como é que eu vou chegar a Ele. Onde eu vou encontrar Deus? Como é que eu faço para encontrar Deus? Quando nós fazemos uma oração a Ele, a Deus, Ele nos responde. Ele ouve a nossa oração. Agora, obviamente, você precisa aprender a usar a fé que você tem. Quando as pessoas chegam à Universal, nós ensinamos exatamente isso. Ensinamos as pessoas a usar a fé com entendimento, com inteligência. E é aí que surgem os milagres. Elas aprendem a prática da fé. Então, amiga, a situação na qual você se encontra, sua mãe lutando pela vida, teve um AVC, você com depressão, toma medicações e mais medicações, às vezes fica dopada, e quando fica dopada, como você mesmo falou, por 2 vezes você tentou sumir, desaparecer, estava sob efeito da medicação. Sua vida está de mal a pior. Não espere mais. Não aceite mais esse sofrimento. Não viva mais nesse sofrimento como você está a viver. Tem jeito para si, amiga. Nós não estamos mostrando aqui os depoimentos. Você assistiu há pouco o testemunho da senhora Manuela, 3 meses de vida. Os médicos fizeram de tudo, mas não puderam ajudá-la, embora tenham tentado de tudo. Mas ela alcançou o milagre pela fé. Você também pode alcançar o milagre. Um milagre para sua mãe, você pode ficar livre dessa depressão. Então, se você quer ajuda, se você quer ajuda desse Deus que tem curado tantas pessoas, procure com urgência, uma universal mais perto de si. Tá certo? Bem, a senhora Alice, que está aqui conosco, o pastor Pedro vai conversar com essa senhora que sofreu a violência no lar e isso fez com que ela se tornasse uma pessoa depressiva. Enquanto isso, você pode entrar em contato conosco. Ao final desse programa, faremos uma oração em favor de todos vocês. Então, você já pode ligar, os pastores estão na nossa central de atendimento, conversando com as pessoas aflitas. Pastor Pedro. Dona Alice, então, como é que era a vida da senhora? Bom dia. Bom, eu vim de um mundo, de uma família completamente destruída. Eu cresci a ver o meu pai bater na minha mãe a toda a hora. A minha mãe não podia dizer nada, não podia fazer nada. Ele, quando chegava à casa, batia nela e foi batendo até nós. Somos 3 irmãos na altura. E ele só começou a deixar de bater quando nós tínhamos aí 8, 9 anos, que a gente colocava-se à frente para ele não bater. Mas era desde insultar, era parte psicológica e física. E eu fui crescendo neste ambiente. O que é que isto me trouxe? Comecei a ficar triste porque comparava, quando eu ia para a casa de uma amiga, via a família bem estruturada, a alegria, e comparava com a minha. Então havia uma tristeza muito profunda de pensar, puxa, porque é que a minha família não é assim? Isso levava, desde eu muito jovem, já não ter a vontade de ir para casa, de já ter aquele desejo de desaparecer. Eu com 14 anos já vinha aquele pensamento, o melhor é desaparecer, o melhor é desejar a morte. Eu desejava a morte dos meus pais. Acho que se eles morressem acabava este sofrimento, estas discussões. E então isto com o crescimento e o tentar proteger a minha mãe levou que eu aos 15 anos, um dia chego a casa, o meu pai estava a insultar a minha mãe e a bater e eu virei-me ao meu pai. Agarrei numa faca e tudo e ele naquele momento, eu não sei, naquele momento eu acho que da maneira que estava havia tanta raiva dentro de mim, tanto ódio, que eu acho que espetava a faca. Naquele momento não vi o meu pai, eu vi uma pessoa que eu queria morta.
E quando eu tomei noção, eu mandei a faca para o chão e o meu pai disse, vais para a rua. E eu tinha 15 anos e eu disse, está bem, saí. Saí sem rumo, sem roupa, sem rumo, sem saber para onde ir. Primeira noite fiquei na praia, era mais ou menos verão, fiquei na praia. E aí conheci um grupo de pessoas que eram do mundo da droga. Foi o meu início no mundo da droga. Portanto, eu conheci aquele grupo em que me levaram para Lisboa, para um dos sítios que ainda hoje a fama é má, que é Bairro Alto, que é dos piores, é considerado dos piores sítios de Lisboa. E foi para lá que me levaram. Então aí comecei no mundo, mas é assim, atenção, levaram, mas eu não fiquei em casa de ninguém. Eu fiquei a dormir na rua, à chuva, ia passar fome. Apesar de me levarem, não me deram uma cama, não me deram uma casa, não me deram comida. Eu tive ainda um mês a passar fome, a dormir aquelas noites que caía chuva, deitava-me embaixo de um banco de jardim para não apanhar a chuva. Quando apanhava um prédio com uma porta aberta, eu enfiava-me lá nas escadas, cheia de frio, e era assim que eu, aos 15 anos, comecei, que é a fase da adolescência, que é a fase que a gente forma o nosso caráter. Sim. Eu, ao contrário, formei o ódio, a revolta. E você ficou nessa vida quantos anos? Portanto, eu depois disso comecei no mundo da droga. Quando conheci essas pessoas foi quando eu comecei... Aos 15 anos? Aos 15 anos. Comecei a usar a droga. Eu tive ali um mês, que depois encontraram-me, a minha mãe encontrou-me, mas eu não larguei a droga, não foi por voltar para casa que eu larguei, pelo contrário, eu comecei a procurar pessoas que usavam para eu poder também usar. E nisto eu fui continuando a usar, a conhecer mais pessoas no mundo da droga, até que chegou aos 18 anos, tive a oportunidade de sair do país. Fui para a Inglaterra, achei, vou ter uma vida melhor, vai mudar, vou largar a droga, vou realmente ser feliz. A gente pode ir para a China, pode ir para Israel, pode ir para onde for. Quando nós temos um problema dentro de nós, a gente carrega ele para onde for. E exatamente em Inglaterra, no início foi bonito. Calmo, não tinha discussões, fui como babysitter, mas fui conhecer pessoas do mundo da droga. Mesmo em Inglaterra, eu usava a droga, mesmo na Inglaterra, eu comecei as noitadas, a bebida, mesmo assim, lá eu não larguei essa vida. Acabei por voltar para Portugal, porque depois sentia saudades da família, voltei novamente para Portugal. Claro, todas as pessoas do mundo da droga que sabiam que eu tinha voltado, começaram-me a procurar. A gente, quando estamos assim, não temos força para recusar. É escusado. Dentro, no meu interior, eu dizia, não, eu vou largar essa vida. Mas havia uma força que não me deixava largar essa vida. Havia uma força dentro de mim, por mais que eu conscientemente, eu às vezes comparava porquê que eu não consigo parar. Porquê que eu não consigo deixar de ir... Você usava drogas para atordoar a depressão? Usava a droga vazia? porque naquele momento ria, era feliz, estava alegre. E depois ficou dependente. Você seguiu nessa vida ainda mais quantos anos? 16 anos. Tive 16 anos e cada vez pior, porque a parada depois ainda aumentava. Eu cheguei à heroína, cheguei ao cavalo, só não injetei, mas tudo que era drogas fortes... Ao todo 16 anos nas drogas? 16 anos. Isso, foi assim que você chegou na igreja? Foi assim que eu cheguei. Portanto, nesse meio termo, devido a essa vida de noitadas, porque não era só as drogas, era a bebida. Eu também bebia até mesmo cair. Eu lembro de uma noite estar numa discoteca e eu fumei
tanto, eu bebi tanto, ao ponto de não conseguir andar, estar sentada e vir-me este pensamento. Uma mulher chegar a esta humilhação, de não conseguir se levantar, de não conseguir nem falar. Quer dizer, você tinha consciência que tinha que mudar, mas não tinha forças, né? Tinha consciência, mas não conseguia ter forças. Isso levou com que viesse aqueles pensamentos, o que é que eu faço aqui? Chegou a tentar o suicídio? Cheguei, porque achava que vinha aquele pensamento, se acabares com a tua vida, termina. A senhora tentou como o suicídio? Tentei com comprimidos, cheguei a ir até ao pé à linha do comboio para me mandar. Portanto, o meu pensamento era, termina aqui, eu cometo o suicídio, eu mato-me e acaba o sofrimento, já não vou sofrer mais, porque é os pensamentos que vêm em nós. Eu entendo as pessoas que vivem em depressão, eu entendo essa senhora que fez esse comentário, porque a dor é tão profunda, tão grande, que a dor na alma é tão grande que o maior desejo é acabar com tudo. E achamos que isso vai acabar com tudo. Então, a pessoa ainda muitas dão o passo porque querem acabar aquele sofrimento que há dentro de nós. Nas drogas foram 16 anos, mas a senhora não teve paz e sofreu desde criança. Desde criança. Uma vida inteira de sofrimento. Completamente. Como é que a senhora tomou conhecimento do trabalho da Igreja Universal? É assim, eu tomei conhecimento porque eu vivia numa zona onde tinha uma senhora, que era a dona a arrendatária da casa onde eu estava, que ela era uma pessoa depressiva. Ela andava sempre depressiva, sempre ali de pijama. Sabe quando aquelas pessoas depressivas não se arranjam, não tomam banho. E era assim que ela andava. E um dia eu vi a senhora, mas linda. Eu parei mesmo a olhar para ela, o semblante dela era lindo. E eu disse para uma amiga minha, o que se passa? Está tão diferente, não parece a mesma. E a moça também não sabia o que é, só disse, olha, é um sítio que a minha avó também vai. E eu lembro-me como se fosse hoje. Eu disse, eu também quero. Está bem, um dia destes, sabe, a expressão um dia destes, sabe? A expressão um dia destes é um nunca mais. Que a gente quando diz um dia deste é a mesma coisa de dizer nunca mais. Eu disse para ela, não, desculpa, eu quero lá ir, eu vou lá como não sei, mas eu vou lá. Então procurei pessoas que iam lá. E conheci uma amiga minha que também ia, e eu fui à casa dela e disse, então amanhã estás aqui às 2h30. Era 1/4 para as 2. Portanto, a minha ansiedade de querer sair do sofrimento era tão grande, era 1/4 para as 2, já lá estava. E eu lembro como se fosse hoje. O primeiro dia que eu entrei é que eu tive noção que tinha a ver com um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, que eu não fazia ideia que não foi isso que me ensinaram. Eu vou pedir desculpa, mas eu tenho que dizer isto. Eu era da católica. Ensinaram-me a olhar imagens. E eu lembro-me de muitas vezes na droga, ajoelhar-me numa imagem e olho que eu não me fez nada. Pelo contrário, ainda tentei o suicídio. E quando eu entrei na igreja, o pastor só disse, feche os olhos, põe a mão no coração. Eu não questionei, não fui aquela pessoa que fica a olhar. Eu lembro-me, fechei os olhos e falei assim para Deus, era isto que eu procurava. Eu chorei tanto, porque era realmente, eu saí de lá, parecia que trazia asas. Eu vinha com uma alegria e eu disse, era isto. Eu cheguei a casa, eu dormia com o rádio, eu dormia de rádio aceso para ouvir as orações, punha baixinho, porque eu queria que ouvir essas orações, mesmo a dormir, Deus ia agir. E a partir daí, o que Deus fez na sua vida? A partir daí foi, assim, a depressão, as drogas. A primeira coisa foi as drogas. Deixei de fumar, deixei de usar drogas, deixei de beber. Hoje eu posso passar pela bebida, por pessoas que fumam,
Pelo contrário, não consigo suportar o cheiro do tabaco, o cheiro das drogas, não suporto. É para mim... Ficou curada? Completamente. Não teve recaídas, nada disso? Nada, nada. Não, é assim, não penso nada disso, não me faz diferença. Eu trabalho, infelizmente, a gente nos trabalhos tem pessoas que fumam. E no meu trabalho eu não consigo estar ao pé de pessoas que fumam. Porque isso, para mim, já dá uma revolta, aquele cheiro do tabaco. Está totalmente livre. Completamente. Olha só, Deus pode também livrar a sua vida. Eu vou colocar esse intervalo que fala desse domingo, que vai ser o dia do combate a todas as afrontas. Você vai ficar livre da afronta da doença, do sofrimento na família, problema de saúde, o vício. Eu não sei qual é a afronta, qual o mal que se levantou contra você, mas você vai ficar livre. Depois desse intervalo que fala sobre isso, eu volto conversando com a senhora Alice, que vai falar conosco por Skype. Acompanhe. A afronta. O poder de um rei tirano diante do povo de Deus. Senaqueribe, um homem temido por todos os exércitos. Ezequias, rei de Judá, não aguentando mais as ofensas e provocações que recebia de Senaqueribe, foi ao templo apresentando as cartas de afrontas. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos da sua mão. E assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. Naquela noite, o anjo do Senhor foi enviado e pela manhã, ao despertar, Senaqueribe descobriu que 185.000 dos seus soldados haviam morrido durante a noite. Ele abandonou o cerco a Jerusalém, foi derrotado e morreu pelas mãos dos próprios filhos. E nos dias de hoje, a mesma história repete-se. Senaqueribe está personificado na vida de muitos através de doenças, divórcios, vícios, desemprego e falência. Quantos casais diariamente são afrontados pela amante? Trabalhadores e empresários afrontados pelo desemprego e pela falência. Pais afrontados pelos vícios dos filhos. Qual afronta você tem enfrentado? Assim como Ezequias venceu, você também pode dar um basta nos sofrimentos. Participe da grande campanha de fé contra as afrontas da sua vida. Procure hoje uma Universal e saiba como participar. Nesse domingo, nós vamos realizar esse clamor em todo o mundo. O Bispo Macedo estará no Templo de Salomão, em São Paulo, realizando o clamor de lá, e em cada Universal de todo o mundo, onde tem uma igreja universal, o pastor estará ali clamando com as pessoas. Você vai escrever a sua carta com as afrontas da sua vida, os problemas que você está a viver, sejam de saúde, família, econômicos, enfim, a afronta que você está a viver. Você vai levar a uma universal nesse domingo. E ali haverá um clamor, e nesse clamor Deus se manifestará para acabar com essa afronta da sua vida, a exemplo do que aconteceu no passado. O Deus do passado é o mesmo hoje. Ele fez maravilhas no passado e ele faz maravilhas também nos dias de hoje. Portanto, se você quiser mais informações, quiser participar desse propósito de fé, procure uma Universal mais perto de si, ainda hoje. Eu quero dizer a todos também que domingo nós teremos o início da Semana Santa. E esse domingo é conhecido como o Domingo de Ramos, que foi exatamente o dia em que Jesus foi, num dia como esse, que Jesus entrou em Jerusalém, no início da Semana Santa. Ele entrou em Jerusalém montado em um jumento e as pessoas cortavam os ramos das árvores e davam-lhes as boas-vindas. Quer dizer, Jesus entrou ali e foi recebido por aquela multidão. Os ramos, então, aqueles ramos serviram como demonstração de que ele era bem-vindo a Jerusalém. Foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Pois bem, caso você queira, você pode fazer o mesmo. Você pode, nesse domingo de Ramos, pegar um raminho, levar aí uma Universal para que Deus entre na sua casa. Será a abertura da Semana Santa. E na Semana Santa,
nós teremos 3 dias especiais. Nós teremos a Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão de Cristo, teremos 3 reuniões importantíssimas, uma às 9, que será a principal. Eu vou realizar essa reunião das 9 da manhã, que foi o horário da crucificação. Eu estarei no Templo Maior, realizando a reunião que foi 9 da manhã, o horário que Jesus foi pregado na cruz. Nesse horário, eu farei essa concentração no nosso Templo Maior. Depois teremos a reunião da tarde, das 3 da tarde, o horário em que Jesus morreu. E às 18 horas, ao cair da tarde, o horário em que o corpo dele foi tirado da cruz, ao cair da tarde. Portanto, nós teremos na Sexta-feira da Paixão esses 3 dias, esses 3 horários especiais. No sábado de Aleluia, as pessoas também poderão trazer as chaves para serem consagradas. No domingo, teremos o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. Nós vamos celebrar nesse dia a Santa Ceia. Então, essa é a programação da Semana Santa. Então, a partir da semana que vem, esses 3 dias, sexta, sábado e domingo, os 3 dias santos. Mas você deve, já o quanto antes, procurar um universal para você ficar livre desse sofrimento. Não espere, a sua dor é imensa e você tem que ficar livre dela. A Nathalie está conosco e ela vai falar um pouquinho sobre o sofrimento que viveu. Bom dia, Nathalie. Bom dia, bispo. Tudo bem? Tudo, obrigada. Então, no seu caso, você sofreu com desmaios, com perturbações, você tinha depressão, não é? Sim, eu agora vejo que tinha depressão, porque quando era criança não sabia que era depressão, é lógico, mas agora vejo que sempre tive problemas e desde a infância que eu ouvia passos, ouvia vozes e era incompreendida, eu não sabia explicar o que é que se passava comigo e durante a noite tinha aqueles problemas e tinha muito medo, porque era criança, tinha muito medo e ia ter ao quarto dos meus pais e pedia para dormir com eles na cama, mas o meu pai nunca aceitou e mandava-me embora, vai para a tua cama, vai para a tua cama. E eu ficava na minha cama e parecia que estava a viver um filme de terror. Eram passos, eram gargalhadas, eram vozes, eram coisas que eu não sabia explicar e que era horrível. Eu tinha muito medo, muito medo. E fui assim crescendo com esses problemas, até que depois, com a idade, foi desaparecendo. Eu lembro que com 10 anos eu tinha pavor da noite, tudo isso. E aos poucos, com a idade, foi passando. Isso foi em França, porque eu nasci em França, fui criada em França. Aí, com a adolescência, depois eu acabei por vir para Portugal. Meus pais mandaram para Portugal, porque era incompreendida pela minha mãe, tinha muitos problemas, e a minha mãe enviou-me para Portugal, para a casa dos meus avós. Aí tinha outros problemas, portanto, a adaptação com os colegas na escola, sofri de bullying, fui um pouco maltratada. E aí fui crescendo, fui desenvolvendo, até que cheguei aos 20 anos. Aos 20 anos eu só pensava em morrer. E até me despedi da minha mãe. Eu disse à minha mãe um dia, olha, eu sei que não vou durar muito tempo e a vida não tem sentido, eu quero morrer. E eu não vou durar. E a minha mãe chorou, não queria, claro, não entendia, porque eu nunca consegui desabafar, nunca consegui explicar o que é que sentia. Eram coisas horríveis que eu sentia dentro de mim, pensamentos maus, e então achava que o melhor era morrer. A senhora, aí eu casei. A senhora claro, chegou, dona Nathalie, a senhora chegou a tentar suicídio? Não, mas pensava muito nisso. Ok. Agora, inclusive comecei a pensar com 10 anos nisso. Ok. Para nós entendermos, fazermos um resumo da sua história, devido ao nosso tempo aqui, a senhora sofreu, então, aos 20 anos, a senhora chegou a esse estado crítico aí de depressão. E foi até que idade? Entre altos e baixos. E vinha, pronto, cheguei a ir, com 20 anos, fui, como eu ia dizer, fui ao médico porque comecei a ter desmaios. Eu já era casada. Eu não dizia isto a ninguém porque sabia que ninguém me compreendia e comecei a ter desmaios, até no trabalho e tudo. E aí
fui ao médico, fui ao psicólogo. O psicólogo também me deu uns medicamentos, mas eu não senti diferença nenhuma, acabei por abandonar e pronto, comecei a melhorar, umas vezes melhor, outras vezes pior, e sempre, aliás, piorou depois, comecei a ter problemas ainda piores durante a noite, com coisas, me possuíam barulhos no meu corpo, sintomas muito, muito maus. Mesmo perturbações durante a noite. A senhora tinha foi desenvolvendo. A senhora tinha problemas espirituais. Bom, como foi? Quando foi que a senhora ficou livre de tudo isso? Aí, pronto, foi os anos, aí tive uma doença que foi endometriose, até chegar à Igreja Universal. Na Igreja Universal, aí fui liberta, pronto, com orações, subi no altar, com propósitos, e aí fui liberta, já nunca mais tive essas perturbações noturnas. A endometriose, que era uma doença muito grave que eu tive antes de chegar à igreja, fui curada também. Tudo no altar, tudo com fé, com oração, com perseverança. Não aceitei a afronta que eu vivia e fui curada no altar. Hoje a senhora não tem mais nada? Totalmente livre? Não. Sim, bispo. Muito bem, eu agradeço muito a participação da senhora, tá bom, senhora Nathalie? Bom dia para a senhora, que Obrigada. Deus abençoe muito mais. Bom dia, bispo. Obrigada, bispo. Obrigada, senhora. Muito bem, as pessoas que estão a acompanhar a programação devem saber que, por maiores que sejam os seus problemas, tem jeito para si, tem solução. Você está a ver aqui as imagens da grande concentração de fé e milagres que acontece aos domingos pelas 9h30 no nosso Templo Maior. Pode abrir essas imagens. Você que está a sofrer com problemas espirituais, problemas no casamento, problemas na família, nós realizamos nesta concentração 7 orações. São 7 orações em favor dos que sofrem, 7 orações em favor dos aflitos, dos sofridos, daqueles que estão angustiados, deprimidos e que já não sabem mais o que fazer. Então você que quer ajuda, você que quer oração, você que quer sair dessa situação, já não suporta mais tanto sofrimento. Então, nesse domingo, programe-se para que você esteja conosco nesta grande concentração de fé e milagres que acontece no nosso Templo Maior, na Rua Dr. José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas. Quando você chegar no nosso templo, você vai receber o atendimento, caso você queira, o aconselhamento, você vai ser muito bem recebido, muito bem atendido e pode estar certo. Você vai sair dessa condição na qual você se encontra. Você vai sair desta situação. Às 9h30 tem essa grande concentração de fé e milagres, tá bom? Fica o convite para todos vocês. Bem, eu quero fazer neste momento, queria fazer uma oração em favor de todos vocês. Pegue um copo com água, chegue perto, deixe o copo com água perto da sua TV. Antes, eu queria colocar apenas esse intervalo que fala sobre o dia de hoje. Hoje, quarta-feira, um dia muito especial em que nós realizamos na Universal a Escola da Fé. Hoje é o dia do fortalecimento espiritual, é um dia tão importante porque na Universal nós dedicamos o dia de hoje à busca ao Espírito Santo. Depois desse intervalo, eu volto com a oração e falarei um pouquinho mais da importância dessa reunião. Existem situações no nosso dia-a-dia que nos deitam abaixo e tiram a nossa paz de espírito. O stress no trabalho, um casamento frustrado, sensação de vazio interior, a correria diária, a tristeza profunda pela falta de harmonia no lar, a falta de condições financeiras. Estes e outros problemas têm sido responsáveis pelo afastamento de muitos de Deus. Você sente-se fraco e sem forças? Sente necessidade de aproximar-se de Deus e receber a força que só Ele pode dar? Você precisa priorizar o que é realmente importante para o seu bem-estar interior.
Às quartas-feiras, na Escola da Fé, você encontra uma reunião fundamental para o seu desenvolvimento e amadurecimento espiritual, para que você tenha capacidade interior para enfrentar os obstáculos diários, mas principalmente para que nunca lhe falte a estabilidade espiritual. Aqui você irá aprender sobre a Bíblia e a aplicar os seus ensinamentos diariamente numa reunião essencial para quem prioriza Deus na sua vida. Escola da Fé, às 20 horas no Templo Maior, Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, em Lisboa. Saiba mais em igrejauniversal.pt ou pelo SOS Espiritual 21 836 8008. 8 da noite, essa reunião especial, convido a todos vocês a estarem conosco, tá bom? Eu quero agora fazer oração em favor de todos. Pega o seu copo com água, vamos falar com Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu peço em favor de todas as pessoas que fazem essa oração conosco, estejam elas onde estiverem. Peço por elas que o Senhor as abençoe, que o Senhor as livre de todo mal, que o Senhor as livre de todo o sofrimento, de tudo que não presta, de todos os problemas que elas estão a viver, a enfrentar há tanto tempo. Que o Senhor Espírito Santo dê paz, alegria, saúde a todas essas pessoas. Muitos acompanham o programa e estão a viver problemas tão sérios, problemas que atingem a família, problemas que tiram a paz, a alegria. Mas venha ajudar essas pessoas, meu Deus. Venha livrá-las dos seus tormentos, das suas angústias e aflições. Sejam elas libertas, sejam curadas, sejam abençoadas, sejam livres nesse instante. Ó meu Deus, em nome de Jesus, eu peço por todas elas. Peço pelas famílias, pelos lares, por aquelas pessoas que estão hospitalizadas, as pessoas que têm ligado para o programa aflitas, em busca de socorro, de ajuda. Que o Senhor as abençoe. Eu peço e as entrego em tuas mãos, seja o copo com água consagrado, abençoado, e todos que beberem recebam a tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Beba da água, beba com fé. Caso você queira ajuda, nós estamos à sua inteira disposição. Você pode entrar no site da Igreja Universal, igrejauniversal.pt, e você vai encontrar a Universal mais perto de si, tanto em Portugal como também em toda a Europa. Assim que você entra no site, você vai encontrar aí esse ícone de países. Tem Portugal, tem países. Você é de Portugal, você clica aí, você vai encontrar todas as moradas, em toda parte de Portugal. Então você vai ver aí, olha, a sede nacional. Depois você vai ver em todas as regiões do país, você vai ver aí a região norte, as igrejas da região norte, no centro do país, na Grande Lisboa, no sul do país, enfim, você vai saber onde tem a Universal, nas ilhas, tá bom? E se quiser saber o endereço no país no qual você se encontra, na mesma página, tem lá no ícone Países, é só você clicar e saber qual o endereço mais perto de si, tá certo? Vamos ficando por aqui. A todos vocês um forte abraço, que Deus os abençoe e até o próximo programa.